Fala, meu aluno, minha aluna do KNAPS, tudo bem com você? Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sistema nervoso, mas a gente vai falar sobre uma divisão específica desse sistema nervoso. A gente pode dividir o sistema nervoso de diversas formas, né? A gente pode dividir, por exemplo, ele em sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. A gente pode dividir ele em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E uma das divisões importantes é a divisão fisiológica. Então, a gente pode dizer que o nosso sistema nervoso ele é dividido em um sistema nervoso voluntário, ou seja, se eu estou aqui com a minha mão aberta e penso, vou fechar a minha mão. Eu fechei a mão de acordo com a minha vontade. Eu quis fechar a mão, fechei a mão. E um sistema nervoso que a gente chama ele de autônomo. É um sistema nervoso que trabalha e que coordena funções do nosso organismo por si só. Por exemplo, o meu coração agora está batendo. E ele está batendo coordenado por um sistema nervoso. A minha frequência cardíaca, que é maior ou menor, que está sempre sendo controlada, ela é controlada por um sistema nervoso. Mas eu não fico pensando, contrai coração, relaxa coração, contrai coração, relaxa coração. Ou, por exemplo, eu tenho um sistema respiratório. Eu tenho uma frequência respiratória, que eu posso estar respirando mais lentamente ou mais ofegante. Existe um controle voluntário sobre esse sistema respiratório? Existe, eu posso prender a minha respiração. Mas existe um sistema nervoso autônomo que regula essa frequência respiratória. Por exemplo, quando eu tomo um susto, a minha frequência respiratória aumenta. Ou quando eu corro, a minha frequência respiratória aumenta, sem que eu tenha que pensar, inspira, expira, inspira, expira. Então, o nosso sistema nervoso autônomo acontece independente da nossa consciência. E independente da nossa consciência, ele principalmente coordena funções vegetativas. Então, coordenando essas funções vegetativas é muito importante isso para que a gente possa estar sempre atento ao ambiente, sem que a gente tenha que se concentrar nas nossas funções vegetativas. Isso é muito bacana. Então você não precisa ficar pensando pro seu coração bater, você pode prestar atenção, por exemplo, nesse maravilhoso professor de biologia te explicando como tudo isso funciona. Se você tivesse que ficar prestando atenção nas suas funções vegetativas, você não ia se dedicar a mais nada na vida, a não ser ficar batendo o coração, respirando, movimentando o intestino. A gente ia ficar louco de tanta coisa que a gente ia ter que coordenar para sobreviver, não é? E aí esse sistema nervoso autônomo, a gente vai poder dividir ele em dois grandes sistemas que funcionam de uma maneira, diria, antagônica, mas complementar. O que eu quero dizer? Sempre, ou quase sempre, que uma parte do sistema nervoso autônomo vai estimular algo, a outra parte do sistema nervoso autônomo vai inibir. Ou se uma parte do meu sistema nervoso autônomo faz com que o meu coração acelere, e outra vai fazer com que ele bata mais devagar. E o balanço entre esses dois sistemas vai fazer com que as nossas funções vegetativas consigam ser minuciosamente controladas. Uma parte desse sistema vai ser chamada de sistema nervoso, então, simpático, e a outra parte vai ser chamada de sistema nervoso parasimpático. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com você, menina. Você tá lá na balada, e aí você olha aquele rapaz e fala, simpático. Simpático vai começar a fazer seu coração acelerar. O simpático vem andando pro seu lado, com aquele olhar de simpático dele. Ele chega perto de você e fala, oi. Aí você fala, simpático. O que acontece? O coração acelera. O coração acelera, então o simpático te dá taquicardia. A sua pupila fica dilatada, você fica com o olhinho arregaladinho pra ele assim. O simpático faz a sua pupila dilatar. Você começa a ficar ofegante. O simpático faz você ficar ofegante. O simpático vai indo, e aí vocês começam a se agarrar. Aí vai simpático, e simpático. O simpático começa a passar dos limites. Você olha pra ele e fala, ai, parasimpático. Seu coração fica mais devagar. Você começa a ficar menos ofegante. Por quê? Parasimpático. O parasimpático, então, vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a frequência respiratória, vai contrair a sua pupila. Vamos pensar de um modo agora menos brincadeira, menos analogia, num modo mais, assim, biológico da bagaça. O ser humano vive alguns milhares de anos em sociedade. Mas a maior parte da existência e os bilhões de anos que o ser humano existe, que vem evoluindo na natureza, que os seres vivos vêm evoluindo, é em vida selvagem. Então, basicamente, o sistema nervoso simpático,
ele é responsável por atividades de luta e fuga. Então ele vai te dar funções fisiológicas para que você fuja do leão. Se você está na selva e você vê um leão, você assusta, você está ativando muito o seu sistema nervoso simpático. Você dilata a pupila por quê? Porque você precisa enxergar bem. Você está fugindo do leão, filho. Você precisa enxergar bem. Seu coração acelera para dar suprimento sanguíneo, para dar suprimento metabólico para suas células musculares, para você correr ou para você bater no leão, se você achar que você pode com ele. Você aumenta a frequência respiratória porque você precisa de mais oxigênio para esse metabolismo. Você reduz a motilidade intestinal, porque não é hora de fazer cocô, é hora de fugir do leão. Você relaxa a bexiga, porque não é hora de fazer xixi, é hora de fugir do leão. Você contrai esfíncter da uretra, porque não é hora de fazer xixi, é hora de fugir do leão. Diversas funções, então, fisiológicas relacionadas à luta e fuga são coordenadas por esse sistema nervoso simpático. E o principal neurotransmissor usado pelo sistema nervoso simpático, você já deve ter ouvido falar, é a noradrenalina, ou então a adrenalina. Elas trabalham ali em conjunto. Então aquela sensação da adrenalina que a gente fala é estimulada pelo sistema nervoso simpático. O parasimpático, por outro lado, então, ele vai ser contrário a esse sistema nervoso simpático. Ele vai diminuir a sua frequência cardíaca, ele vai contrabalancear o sistema nervoso simpático. Então ele diminui a sua frequência cardíaca, diminui a sua frequência respiratória, contrai a pupila e aí sim aumenta a sua atividade intestinal, porque agora você pode fazer cocô. Contrai a bexiga, relaxa o esfíncter da uretra para você poder fazer xixi. Ele vai ter diversas atuações contrárias ou diversas atuações que são para o momento em que você não está fugindo do leão, que é o sistema nervoso, então, parasimpático agora. Balanceando, então... e o principal... o principal neurotransmissor, se no sistema nervoso simpático a gente tem a noradrenalina como principal neurotransmissor, no parasimpático a gente tem a acetilcolina. Então esse balanço entre noradrenalina e acetilcolina, esse balanço entre a atuação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático vão coordenar qual a intensidade, qual a força, qual a velocidade das nossas funções vegetativas. Eu coloquei aí uma tabelinha resumo para vocês, dá uma olhada, olha lá. Então a gente tem sempre um alvo, certo? Que vai sofrer ação tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático. E se você for ver, olha lá, as ações são sempre contrárias aqui nessa nossa tabelinha. Porque um vai contrabalancear o outro para manter, por exemplo, a frequência cardíaca sob controle. O simpático faz ela aumentar, o parasimpático faz ela diminuir. O mesmo acontece com a frequência respiratória e com a pressão sanguínea. Olha, simpático aumenta, parasimpático diminui. O simpático dilata os brônquios para você poder respirar melhor e o parasimpático contrai os brônquios. Para balancear o simpático, você não pode ficar sempre com o brônquio super dilatado. As pupilas também, olha lá, para que você possa ter uma maior entrada de luz, enxergar melhor. O simpático dilata, o parasimpático contrai. O trânsito intestinal é diminuído pelo simpático, porque você está fugindo do leão, não precisa fazer cocô. E o parasimpático, o contrário. O mesmo acontece com a bexiga urinária, que relaxa sob a ação do simpático e contrai sob a ação do parasimpático. Tá certo, gente? Bom, esse é um funcionamento genérico aí do nosso sistema nervoso parasimpático. Espero que você estude bastante isso para poder entender legal. É muito importante ter consciência e ter conhecimento dessas ações. A gente vai ter, por exemplo, na clínica, para quem for para a área da saúde, para quem for fazer medicina como eu, vai ver que você tem remédios que estimulam simpático, remédios que estimulam parasimpático e que podem ser úteis para diversas situações. Por exemplo, tratamento de hipertensão, diversas coisas podem ser controladas aí, trabalhando esses sistemas simpáticos e esse sistema simpático e o sistema parasimpático. Vale bastante estudar isso aí para o seu cotidiano e para o seu vestibular. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir para você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, eu deixei para vocês o link para a nossa página no Facebook
e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.